Meus irmãos, eu estou bastante feliz com a temática desse trimestre. Eu confesso que sempre que possível eu prefiro ouvir os meus companheiros, os professores da nossa escola bíblica. No último domingo nós tivemos uma aula abençoadíssima com o nosso pastor, e aí eu fiquei no estreito para essa semana. Mas o tema é tão rico, mas tão rico, que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Deu tempo aí de você encontrar 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 18, 19 e 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Você deve estar olhando para mim e falar: Orlando, mas a nossa lição não é sobre Gênesis, e você vai entender. O texto áureo é Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta. Você que tem a revista, fique com a tua revista aberta. Hoje nós vamos fazer uso destes recursos. O livro dos Gênesis, ou o livro de Gênesis, ou o livro das Gênesis, o livro das origens, o livro onde tudo começa. A primeira vez que Deus fala, a primeira vez que o homem peca, o primeiro homicídio, todas as vezes que nos referimos às primeiras coisas, é neste livro que nós encontramos. Esse livro, ele é o alicerce e o fundamento do decorrer da história. É um livro que se divide em dois blocos. O primeiro bloco, que vai de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, que vai tratar sobre a origem da humanidade. E o segundo bloco, de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50, que vai tratar sobre a origem da nação messiânica. Hoje você vai sair daqui, se alguém perguntar para você a história de Gênesis, muito provavelmente você já vai se lembrar de Adão, Eva, vai lembrar de Noé. Mas se nós fôssemos fazer um esboço, esse primeiro bloco a gente poderia dizer que ele é marcado por 4 grandes e relevantes eventos. O primeiro deles, a criação. O segundo, a queda. O terceiro evento, o dilúvio. E por fim, o quarto e último evento do primeiro bloco, a Torre de Babel. Então, peraí, resumindo os primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós temos a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Mas ainda temos o segundo bloco, que vai tratar sobre a origem da nação messiânica, que também
ser retratado por 4 grandes personagens: Abraão, Isaac, Jacó, posteriormente conhecido como Israel, e José. Então são 8 elementos que retratam esse livro. 4 grandes acontecimentos para o primeiro bloco e 4 grandes personagens para o segundo bloco. Até aqui tudo bem? Eu quero que você entenda o porquê de você estar falando isso, Orlando. A gente vai entrar na lição, mas eu quero que você entenda que o livro de Gênesis não é apenas um livro com conteúdo histórico e que nos remete a fazer aquelas perguntas mirabolantes. O livro de Gênesis é um livro muitas vezes rejeitado pelo senso comum, uma vez que a ciência levanta inúmeras teorias que vão contra o que o texto nos apresenta. Porque a gente começa lendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem criou? Deus. Deus criou. Aí vem a ciência com as suas teorias. Vem a ciência e começa a fazer algumas afirmações. E quem teve a oportunidade de ser inserido no universo acadêmico vai aprender e descobrir que a ciência se baseia em métodos empíricos, em experiências. Eles precisam reproduzir aquilo que eles afirmam. Só que a bem da verdade é que você vai ouvir falar sobre a teoria da evolução. Você vai ouvir falar sobre a grande explosão e tantas outras teorias, mas a ciência não consegue reproduzi-las. A ciência não consegue refazer aquilo que ela vem afirmando. Eu gosto muito de um livro cujo título é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Porque a ciência tenta vir contra o que a Bíblia diz, porque diz que nós só temos a fé. Mas a grande verdade é que mesmo a ciência não consegue finalizar as suas teorias sem fazer uso da fé. Então, meu irmão, quando alguém perguntar quem foi que criou os céus e a terra, pode falar sem medo de errar: foi o Deus Todo-Poderoso quem criou o céu e a terra. Vamos tentar entrar na lição? O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre Elohim, o Criador e Senhor. Como o povo de Israel, que nasce na glória dos propósitos de Deus, acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito. O livro de Gênesis nos responde esta pergunta. Subtópico 1.1: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que lhe esmagaria a cabeça na cruz. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Mas sua morte estava determinada antes da fundação do mundo. Alguém abre para mim Apocalipse, capítulo 13, o versículo de número 8. Enquanto alguém abre Apocalipse capítulo 13, versículo 8, eu queria que você entendesse. A gente leu aqui, no texto de referência, que Deus viu que tudo que Ele criou
era muito bom. Aí a gente começa a leitura no primeiro capítulo, que vai dizer para nós que no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí a gente vai para o versículo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você consegue imaginar aí? Tudo que Deus faz é bom. Deus é bom, e tudo que Ele faz também é bom. Mas aí o autor de Gênesis, a saber, Moisés, vai dizer que, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. Ah, peraí, por que Deus ia fazer algo assim? Os estudiosos vão dizer que há um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. E que alguma coisa aconteceu que deixou a terra sem forma e vazia. O que teria sido, Orlando? Eu já pedi para abrir em Apocalipse, mas antes de Apocalipse, eu disse para vocês que hoje a gente ia usar a Bíblia, e eu de fato quero fazer uso. Alguém, eu vou pedir para 3 pessoas, hoje eu quero de fato que você participe. Eu só tenho uma responsabilidade aqui: te estimular a querer conhecer a palavra de Deus. Alguém abre para mim Isaías capítulo 14, versículo 12. Um outro abre para mim Ezequiel capítulo 28, versículo 17. E por fim alguém abra para mim em Lucas capítulo 10, versículo 18. Isaías capítulo 14, versículo 12. Pode continuar, Mancate. Mais um. Deus abençoe. Alguém, Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18. Ezequiel capítulo 28, versículos 17 e 18. Deus abençoe, Mairani. E finalmente alguém, Lucas 10, 18. Repete, pastor, por gentileza. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, peraí. Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 que deixou a terra sem forma e vazia. E a gente acabou de ler algumas referências que tem alguém na história cuja soberba fez com que este acreditasse que pudesse ser igual a Deus.
a terra ficou sem forma e vazia, porque alguém foi arremessado de lá de cima para baixo. Mas Orlando, e o prejuízo? Calma aí. Quem criou os céus e a terra continua no controle. E aí agora o versículo 2 traz a boa notícia: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu contar uma coisa para você: o adversário, ele sempre traz caos, ele sempre traz destruição. Aí ele olha e acha que conseguiu seu objetivo. A notícia é esta: o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele reúne a equipe. O Espírito Santo, vamos lá que a gente precisa refazer o que foi destruído. Aí o dono da obra, o nome dele é Jesus, ele é o responsável. Deixa eu contar para você: tu chegou aqui e estava tudo um caos, mas o meu Deus não faz nada ruim, tudo que ele faz é bom. O Espírito Santo está se movendo aqui e ele está dizendo: fica tranquilo, eu vou começar a reconstruir o que foi destruído. É exatamente isso. Deus faz tudo muito bem feito. E aí a gente, sem se dar conta, deixa o destruidor se valer da sua principal característica e destruir tudo. E aí, quando ele se dá por satisfeito, ele olha para você e acha que acabou. O meu Deus continua no controle da história. O meu Deus continua no controle da tua vida. Fica tranquilo. Eu pedi para alguém abrir Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Alguém já achou? Peraí, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O detalhe mais importante dessa lição: parece-nos, quando a gente começa a ler o capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor perdeu a batalha. Ora, o Senhor coloca o homem no jardim. Está tudo indo muito bem. Ô Adão, você só não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O resto aqui, fica à vontade. Agora o Senhor percebe que não é bom que o homem esteja só, faz para ele uma companheira, uma ajudadora, e está tudo bem. Mas de repente um ser sorrateiro, que a essa altura já estava por aqui porque havia sido arremessado de lá de cima, ele faz uma proposta. Olha o que o Senhor disse para vocês. A grande verdade é que ele está preocupado que vocês fiquem igual a ele. E Eva caiu nessa conversa. Ela foi ingênua ao ponto de dar ouvidos a essa cobra. O que ela faz? Come. A única coisa que não podia fazer. Faz mais. Chama o seu companheiro e dá para ele também. Ele que tinha recebido a instrução de não fazer isso.
E eles agora serão expulsos do jardim. O Senhor perdeu. A serva de Deus acabou de ler sobre um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Me parece muito claro aqui que Deus não precisou elaborar um plano B. Esse era o plano que já estava elaborado. Ei, o teu adversário pode fazer o que ele quiser, o meu Deus não será surpreendido. Deixa eu contar para você, o meu Deus tem um plano, ele elaborou o plano e ele vai executar o plano. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu não sei você, pastor, mas o meu coração arde de alegria em saber que o meu Deus já tinha planejado o plano da redenção. O adversário, o inferno, você perdeu de novo, porque o meu Deus está no controle da história. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre... O tópico 1.2 vai falar sobre o Deus que vela pela sua palavra. E o 1.3 vai falar sobre a semente da mulher, que é a primeira profecia que remete à vinda do Messias. Quando a gente vai para o tópico 2, eu acho muito interessante o subtópico 2.2, que diz assim: o mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Esta tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. Esta constatação culminou no dilúvio. É-nos dito que Deus se arrependeu de haver feito o homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Porém, eu disse, porém, uma família foi salva. Adão e Eva estão fora do jardim. Eles agora vão ter filhos. E vai acontecer aqui o primeiro homicídio da história. Para piorar, era um homicídio com agravante, porque foi um irmão matando o outro. Tudo porque nasceu-lhe no coração inveja. Perceba, nós estamos ainda no início do livro e aí já apareceu aqui desobediência. Agora está aparecendo aqui inveja. Inveja por quê, Orlando? Abel era pastor. E quando ele vai oferecer a oferta ao Senhor, o texto diz que ele oferece da espírito. E Caim, lavrador. O texto apenas diz que ele deu uma oferta ao Senhor. Perceba a diferença no detalhe.
de quem entrega o que tem, o que possui, de melhor. E alguém que apenas entrega alguma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, meu irmão, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Relacionamento é isso. Para eu receber amor, eu dou amor. Se eu não ofereço nada bom, lei da semeadura. Quando ele percebe que o Senhor se agradou da oferta de Abel, não curtiu muito a dele, ele fica aborrecido. O Senhor já percebe, Caim, seu semblante está caído. Ó, cuidado, o pecado jaz à sua porta. Meu irmão, não diga nunca que o Senhor não dá chances para mim e para você. O Senhor sempre nos mostra, nos fala e nos sinaliza. E a gente ignora tudo. Foi para o campo e matou o irmão. Ô Caim, cadê Abel? Agora pronto. Eu sou agora babado, Abel? Ô Caim, o sangue do teu irmão já está clamando por mim. Aí tem que confessar. O texto conta para nós que o Senhor é tão misericordioso que ainda colocou um sinal em Caim. Porque senão aonde ele passasse o negócio não ia ser bom não. Só que Deus colocou uma marca e disse: olha, ninguém toca nele, hein? O Senhor é misericordioso mesmo. Só que o homem insiste em pecar. Estava tudo tão bom lá no jardim. Você consegue imaginar aí toda tarde? O Senhor descia para se relacionar com o homem. Toda tarde: oi Adão, como é que foi o dia hoje? Ah, Senhor, foi bom. Teve um bezerrinho que deu um trabalho hoje para mamar, mas o dia foi bom. Adão, o que mais que aconteceu? Senhor, que cavalo bonito aquele, hein? Você consegue imaginar? O café da tarde de Adão era com Deus, meu irmão. Trocar isso aí. Agora, o homem peca, não tem mais a visita diária do Senhor. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas sabe quando você vem para o culto e não sente mais vontade de chorar? Sabe quando você vem para o culto e mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, não fala com o Senhor em outras línguas? Era o que estava acontecendo com Adão, não tinha mais relacionamento com Deus por causa do pecado. Alguém vai dizer, imagina aí os primeiros dias de Adão, quando dava o horário da visitação de Deus. Ele ficava olhando e esperando para ver se Deus ia chegar. Imagina a Eva olhando para ele dizendo: está esperando o quê, homem? Eu estou esperando para ver
assim ele vem. Oh, meu irmão, mas o Senhor já tinha um plano elaborado. O Senhor já sabia da minha e da tua deficiência. O Senhor já sabia da minha e da tua limitação. Aí tem um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e o véu que separava, ele não separa mais, e você pode acessar, você pode falar com ele qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento. É por isso que num domingo de manhã, mesmo numa manhã fria, você vem para a casa do Senhor, porque está na hora de tomar o café da manhã com o Senhor. Ele vai estar lá, eu vou também. Oh, meu irmão, eu não sei se você já sentiu, mas ele está aqui. Mas como o homem insiste em pecar, choraman choricai, o homem insiste em manter Deus distante. O Senhor precisa resolver isso aí. É aqui que vai acontecer o dilúvio. Vou acabar com esse negócio aí porque não tá bom. Mas pera aí, tem alguém ali que o texto vai dizer andava com Deus. Noé andava com Deus. Olha essa expressão, eu estou encerrando. Noé andava com Deus. Bem, me ajuda aqui. Para andar com alguém, vamos caminhar. Agora para. O Ei vai para lá e eu vou para cá. A gente está andando junto? Para andar junto tem que andar na mesma direção. Para andar junto tem que ter o mesmo sentimento. Para andar junto tem que ter o mesmo propósito. Obrigado, meu amigo. Deixa eu falar para você. Está na hora de você entender que para andar com Deus tem que ser no mesmo sentido, na mesma direção. Se Deus não gosta daquilo, Ele não vai para lá. Eu também não vou. Se Deus não aprova isso, eu também não vou. Ei, meu irmão, está na hora de entender que os dias são maus, o mundo está corrompido, mas se o Senhor achar alguém disposto a caminhar com Ele, fica tranquilo, o propósito vai continuar. O Senhor achou alguém. O Senhor encontrou alguém diferente. Você percebe que o livro de Gênesis, ele vai tratar sobre o fracasso do homem em todos os cenários, em todas as circunstâncias, mas vai revelar a maravilhosa salvação de Deus. Eu disse para vocês que eu queria apenas despertar em você o desejo de conhecer a palavra de Deus. Se a gente fosse de verdade ficar falando sobre o livro de Gênesis, a gente poderia falar versículo por versículo. No versículo 1, quando o Senhor usa o verbo para, que vai falar sobre criar do nada.
sobre trazer à existência aquilo que não existe. Aí eu já falei rapidamente sobre o versículo 2. Porque Deus criou o cosmos, não o caos. Eu podia falar sobre o versículo 3, que é quando o Senhor fala pela primeira vez. E disse Deus. Olha que coisa linda. É a primeira vez que Deus fala e já acontece algo extraordinário. O mais lindo para você sair daqui sabendo: Deus fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No capítulo 1, o Senhor vai criar as estruturas fundamentais: céu, terra, os luminares. Vai separar terra da água. Ele vai deixar tudo pronto para receber a sua obra-prima, o homem. No capítulo 2, o Senhor dá detalhes de como isso acontece. Aí no capítulo 3, o homem resolve se afastar. E eu vim aqui hoje só para te dizer que, apesar das suas tentativas, você conseguiu sim deixar Deus triste. Mas Ele não desistiu de você. O Senhor elaborou um plano. E não tem nada que aconteça, nem no céu, nem na terra, que mude o que Deus traçou para mim e para você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, e eu vou devolver o microfone a quem de direito. Mas eu quero fazer uma oração contigo. Senhor, nós somos tão agradecidos, somos tão privilegiados, porque mérito não há em nós, porque não há nada que justifique sermos os receptores de um amor tão grande. Hoje é apenas a primeira lição deste trimestre. E o que vale registrar aqui é que o Senhor elaborou um plano e nos incluiu neste plano, o plano da redenção. Muitos de nós estávamos exatamente como a terra sem forma, um caos. Mas o Senhor olhou para nós com tanta graça, enviou para nós o Santo Espírito de Deus, e através do mover do Santo Espírito, tudo que estava destruído voltou a ganhar novas formas. Tudo que estava devastado voltou a ter vida. A tua igreja se reúne aqui nessa manhã para aprender de ti. E que bom que o teu amor nos alcançou. Obrigado.
muito obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor? Hoje foi só a primeira aula do trimestre. Nós temos professores extremamente qualificados que vão dar sequência. Ô meu irmão, a história é linda e inclui você. Eu só quero que você saia desta casa esta manhã lembrando-se sempre: Deus elaborou um plano e você faz parte do plano de Deus. Que Deus abençoe. Honras e glórias seja dado o nome santo do Senhor. Deus abençoe o evangelista irmão Orlando por ter ministrado tão bem a santa e poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Deus nos ama, né, irmão? Mesmo o homem desobedecido.